Olá, amigos. Este é o seu programa Letras Nossas, como sempre apresentado com apoio do Programa de Pós-Graduação em Letras, da Faculdade de Letras, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Um programa dedicado à cultura e à literatura do nosso estado e do nosso país. Trazemos para o programa de hoje a escritora Marilice Coste. Seja bem-vinda no programa. É um prazer estar aqui. Vamos conversar. E a Marilice vem para falar sobre o seu livro Tempos Frágeis, da editora Movimento. Bom, tá um livro bem bonito, não é? Então, a capa é tua. A capa é minha. Tá certo. Isso. Marilice é artista plástica também. Né? Ótimo. Então, vamos dizer, a Marilice Coste nasceu em Passo Fundo e mora em Porto Alegre desde 1974. Ela é arquiteta, urbanista, arteterapeuta e mestre em arquitetura. Cursou artes plásticas e artes cênicas. Ela recebeu um prêmio, o Prêmio Açorianos, que é o nosso prêmio mais importante, em 2006, por um livro na categoria de poesia. É membro da Academia Literária Feminina do Rio Grande do Sul. A Marilice mantém oficinas em ateliê e em centros culturais, com o objetivo de desbloquear a expressão singular e estimular a criatividade. Ela é autora de Mulher Ponto Inicial e Clichês Domésticos, Como Controlar os Lobos, A Influência da Luz e da Cor em Corredores e Salas de Espera Hospitalares e Ressurgimento. A Marilice também tem uma função muito interessante. Ela é editora-chefe da revista O Cuidador, quando nós falaremos sobre essa revista. E a Marilice mantém um blog, o blog é marilicecoste.blogspot.com. As ordens de todo mundo, não é, Marilice? Obrigada. Então, aqui. Bom, Marilice, a tua trajetória de escritora tem sido até agora em poesia, né, em ensaio, em artigos de reflexão, em textos de reflexão. E tu estás agora no livro de contos, um livro de contos individual, né? Como é que é? Por que o livro de contos não surgiu antes, surgiu depois? Eu não sei dizer por que não surgiu antes. Ele, na verdade, já vem pronto há muito tempo, assim como eu tenho vários livros prontos guardados, esperando um momento para poder editar. Mas ele vem fruto de um trabalho que vem desde a década de 70. Então, fui reunindo os contos que tinham mais significado, que estavam mais caracterizados com aquilo que eu queria dizer, e fui montando um conjunto. Isso aí ficou parado um tempo, depois foi retomado de novo, depois as coisas foram ficando, assim como todo escritor fica com a gaveta cheia, parada, pega de novo, reescreve, passa para o amigo ler. Atenção, não é todo escritor que tem esse cuidado, hein? Depois se arrepende depois que publica, então é melhor ter cuidado antes, né? Foi assim, foi bastante intenso, assim, até o editor, o Apple, acompanhou o meu processo de revisão dos originais com ele, né? Das provas, né? E ele disse assim, Celso, está fazendo uma oficina de novo aqui, porque cada vez que a prova vinha, eu fazia mais um ajuste, mais uma vírgula, mais um trabalho. Né? Mas é uma coisa que eu olho agora e eu tenho assim, uma certeza de que não falta uma vírgula, que não tem nada a mais, a palavra está certinha, aquela que eu queria colocar, de tanto ser trabalhado. É isso mesmo. E isso é respeitar o próprio trabalho, né? E respeitar a literatura também, né? E respeitar o leitor também. Sim, porque ele não gosta de ler qualquer coisa. É isso aí. Então, esse livro está saindo então pela editora Movimento, reúne contos da Marilice e vem bem apadrinhado, não é? Porque há uma orelha aqui, do qual vou ler um trecho, que é da escritora Jane Tutiquian, e há uma contracapa do Fernando Neubart. Então, a Jane Tutiquian diz: histórias em ruínas recompõem o final do século XX. Isso são textos no interior de Tempos Frágeis. Final do século XX, o totalitarismo é um exemplo disso, como acontece em Tempos Frágeis. Dessa forma, a autora nos coloca diante de 18 contos curtíssimos, onde faz questão de manter a conexão com o real, transfigurando seres e situações.
É assim quando o Mike Jagger visita o Rio Grande. É assim o cotidiano feminino em rotação feminina da Terra. São assim as contradições de enrodilhada nas contas. Suas pessoas ficcionais são seres condenados à vida, espreitados pela solidão e não raro pela morte, fragados por um estilo notadamente pessoal, realista, direto, sem muita elaboração de linguagem, a não ser em Um Caracol e o Ar, em que se concede a liberdade de introduzir neologismos. Um trechinho que foi da Jane Tutiquiano. O escritor Fernando Neubert diz na contracapa, compartilhando experiências, Marilice Coste reinventa a realidade e vai além ao expor, às vezes com real crueza, a inquieta vocação da literatura, um inventário de questionamentos. Seus contos revelam uma força de verossimilhança que só escritores ligados umbilicalmente à nossa aventura cotidiana parecem atingir. Muito bem, isso é que é ser bem apadrinhada. Obrigada. Eu também fiquei muito contente com o retorno do Dionísio da Silva, né, que faz o prefácio. Sim, é verdade, tem toda a razão. Dionísio da Silva, o grande escritor que pertence ao nosso... eu sempre digo ao Dionísio que ele pertence à literatura de 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E ele mora no Rio. Ele mora no Rio, pois é, né? Dionísio da Silva faz um prefácio substancial, né, em que diz o leitor está diante de uma escritora que tem o que dizer e sabe como fazê-lo, o que não é pouco e é suficiente. O conto, que já viveu seu esplendor como gênero, foi abandonado por todos, mas quão delicioso descobrir quem sabe contar direito uma história curta. Esse é o caso de Marilice Coste, uma das tantas amostras do momento decisivo de nossas letras, ocorrida no século passado, quando a mulher passou de personagem à autora. Século XX, né? Ele quer dizer, não é mesmo? De uma certa faixa, como diz Dionísio, faixa otária, né? O século passado é o século XIX, a gente tem que se acostumar, né? Por isso, às vezes, eu prefiro dizer século anterior. Então, Dionísio é um crítico, exigente, ele sabe o que diz, e assim como também a Jane, assim como também o Fernando, e falam, de fato, muito bem dessa obra. Deve estar muito contente, realmente. Né? Parabéns. Muito contente. Bom, mas antes de mais nada, eu acho que poderia ler, não é? Para nós começarmos a conversar, então, sobre o livro. Né? Eu escolhi um conto que eu dediquei para o meu neto, porque era fruto de viagens, quando eu licionava Passo Fundo. Eu fui coletando em cada uma delas alguma coisa que me incomodava ou que me fazia pensar. É uma viagem pouco comum.